Olá! Hoje a nossa conversa aqui vai ser a respeito de um livro do Dan Brown, um livro chamado Inferno. Esse livro foi lançado em 2013 e, ao contrário das outras obras do autor, eu tive a oportunidade de lê-lo no lançamento, um dia depois do lançamento. Porque eu já estava naquele furor de todos os livros que o Dan Brown tinha lançado antes dele, principalmente o Código da Vinci e Anjos e Demônios. Mas como falei, esses livros eu li muito depois do lançamento deles. E o Inferno não. O Inferno eu li uma semana depois do lançamento, li muito rapidamente. E aqui a gente vai tecer algumas curiosidades, alguns detalhes do enredo. E, novamente, esse aqui não é um vídeo para quem ainda não leu esse livro. Não é um livro de recomendação, não é um livro de indicação. Aqui, nesse espaço, é priorizado a discussão a respeito da obra. Então, é de suma importância que, se quem porventura esteja assistindo isso, já tenha lido o livro. E que, por qualquer motivo, alguma questão tenha ficado em aberto, ou não lembra muito bem mais do enredo e gostaria de refrescar a memória, porém às vezes não tem tempo ou não tem mais vontade de ler o livro novamente. Então aqui é para isso. E se eventualmente você não leu, mas não quer ter nenhum tipo de revelação, eu recomendo que não continue assistindo. Vá, leia o livro e volte. Mas se isso não te importa, então pode continuar, não tem problema. Como eu estava falando, o Inferno é o 6º livro publicado pelo Dan Brown e é o 4º livro onde o professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon, é o protagonista. E sempre que a gente falar do Dan Brown, a gente vai pelo menos dar uma pincelada no Código da Vinci, que é, pelo menos até hoje, o grande livro dele. Tanto que você pode pegar qualquer livro do Dan Brown que não seja o Código da Vinci e que você vai ver aqui, ó, do mesmo autor de Código da Vinci. Mesmo muitos outros livros tendo sido publicados, inclusive depois do Código da Vinci, que entre o Código da Vinci e o Inferno existe o símbolo perdido, que vai ter o seu espaço aqui também nessa pequena proposta de discussão literária. Mas vamos lá a respeito do que se trata Inferno. Inferno, quando comparado com os grandes sucessos do Robert Langdon, grandes sucessos aqui a gente vai falar Código da Vinci e Anjos e Demônios, que são os grandes sucessos dele realmente. São livros que têm a prerrogativa de uma discussão de cunho religioso, inclusive a validade desse panorama religioso, e por isso que eles causaram tanto furor. Inferno é diferente. Inferno, juntamente com o livro que foi lançado antes dele, O Símbolo Perdido, não tem essa temática. Mas, ao contrário do Símbolo Perdido, em Inferno, o Langdon traz o cenário religioso. Embora a discussão não seja religiosa, o cenário por onde a história decorre é religiosa e a gente vai chegar nesse ponto. Do que se trata Inferno? De uma maneira muito resumida, é novamente uma corrida contra o tempo e uma investigação aonde o professor Robert Langdon tem que salvar a humanidade. E aqui nesse livro é salvar mesmo. Porque o vilão do livro, ele chega numa conclusão que somente uma redução drástica da população mundial pode salvar a raça humana do cataclisma. Por quê? Aqui a narração que eu vou fazer, a explicação que eu vou fazer, ela não segue a temporalidade do livro. Até porque seria extremamente complicado o fazer. Então aqui é somente uma explicação.
Então, os fatos que eu vou colocar aqui, eles não obedecem à cronologia do livro, eles obedecem apenas à linearidade da discussão. Para quem está vendo poder entender do que se trata. Vamos lá. O grande vilão do livro, se é que a gente pode chamar ele assim, chama-se Bertrand Zobrist. Esse personagem é um geneticista que é uma referência mundial no tema. Ele é um homem multibilionário e um item muito importante para o desenrolar da história. Ele é um fã muito grande do Dante Alighieri, que é um autor de muitos livros que a gente vai decorrer aqui na nossa conversa. Pois bem, o Bertrand Zobrist, ele chega na conclusão de que para a humanidade poder prosperar, para a humanidade não estar fadada à morte por inanição, por doenças, por pandemias, ele chega à conclusão de que o ideal é haver uma diminuição muito grande da população. Algo em torno de 1% da população deveria morrer. Então ele, com esse argumento, ele marca um encontro com a diretora geral da Organização Mundial da Saúde. E daí ele coloca esse plano para ela. Ele diz que isso deveria ser feito e o que ela achava a respeito disso. E é nesse momento que a história do livro começa a tomar forma. Esse não é o primeiro evento do livro, isso é mostrado muito tempo depois. Mas é aqui que a história começa, se você for analisar profundamente. Por quê? Nessa conversa, a diretora da Organização Mundial da Saúde, ela vê naquele homem um sujeito muito perigoso e que deveria ser observado o tempo inteiro. E, dependendo da situação, ele deveria ser preso, porque o que ele está falando ali é uma possibilidade clara de crime contra a humanidade. Pois bem, eles têm uma discussão e nessa discussão o Bertrand percebe que a OMS vai ser um grande empecilho no planejamento dele. Por algum motivo passou pela cabeça dele de que a OMS seria a favor disso, só que não foi. Então, para conseguir dar sequência no seu plano, ele entra em contato com uma organização privada especialista em esconder pessoas. Segundo o relato do livro, essa organização ela de fato existe, né? O Dan Brown tem essa característica de lidar com coisas factíveis. Então, no livro, essa organização é chamada de consórcio. Um nome muito geral, né? Mas que, segundo o autor, é uma organização que existe, mas ele ocultou o verdadeiro nome por motivos óbvios, né? Então, o Bertrand entra em contato com o consórcio e tem a seguinte proposta. Assim, eu pago vocês muito bem para vocês me manterem escondido da Organização Mundial da Saúde por 1 ano, enquanto eu termino a minha grande obra. Ninguém sabe qual grande obra é essa. Inclusive, o próprio consórcio não quer saber o que é. Faz parte da ética da própria empresa. A função deles é só esconder o cliente e isso eles fazem muito bem. Pois então, o Bertrand fica escondido durante esse 1 ano, só que ele comete um deslize. Ele comete um deslize na última semana do seu empreendimento, onde ele é reconhecido num banco e então a OMS entra no calço dele. Ele percebendo isso, ele vai de urgência na sede do consórcio, que fica em um navio, e ele fala com o diretor. Ele leva uma carta e leva um cartão de memória. Esse cartão de memória, ele diz para o diretor que deveria ser disponibilizado para todo mundo, ou seja, era um vídeo que devia ser colocado na internet, por exemplo. Ele não usa essa palavra, mas é o que dá a entender, que deveria ser disponibilizado para todo mundo numa data muito específica, que era exatamente 1 semana depois do que ele
desse encontro com o diretor. E tudo vai bem. Aliás, tudo já não andava muito bem, porque a Organização Mundial da Saúde já estava no encalço dele. E de fato o pegam em Florença nesse mesmo dia. E é nesse momento que o livro começa. A narrativa do livro começa com a perseguição dos soldados da Organização Mundial da Saúde atrás do Bertrand. Ele sobe na parte mais alta de uma igreja em Florença e se mata. O livro começa com um suicídio. Um pouco diferente das narrativas do Dan Brown, né? Quem já leu o Dan Brown sabe que geralmente começa com uma morte, mas Inferno começa com um suicídio. E daí, a diretora da Organização Mundial da Saúde foi mais rápida que o consórcio, e nesse cofre que o Bertrand deixou a sua carta e um dispositivo que ela não sabia o que era, ela chega no banco mais rápido que o consórcio e pega isso. Ela lê a carta, acha a carta bastante estranha, mas mais estranho ainda é quando ela pega esse dispositivo que era uma cápsula óssea, uma coisa muito estranha, e ela percebe que aquilo é um dispositivo laser, um feixe de laser que fazia uma imagem na parede. Então ela olha essa imagem e ela reconhece o quadro, mas ela percebe que o quadro tem algumas alterações. E ela precisa recorrer a quem para desvendar essas inscrições que estão no quadro modificado? O professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon. Aqui a gente já percebe uma coisa muito diferente dos outros livros do Dan Brown. O Langdon, a princípio, ele não tem qualquer ligação com nenhum dos personagens. Nem com o Bertrand, nem com a diretora e nem com os outros que vão seguir, que vão aparecer. Ele é chamado para resolver um problema. Ele tá em Boston, se não me falha a memória. A diretora da Organização Mundial da Saúde vai até lá, apresenta essa imagem no feixe de laser para ele, e ele percebe que se trata do quadro de Botticelli, O Mapa do Inferno. E ele fala para a diretora, fala assim, olha, esse aqui é o quadro do Botticelli, mas ele está um pouco alterado. Existem algumas incongruências aqui. E daí ela fala assim, pois bem, quais são essas incongruências? Ele fala todas elas. O livro dá uma descrição muito boa do mapa do inferno pelo Botticelli, mostra todos os níveis do inferno, são 9 níveis. Ele dá toda a explicação da obra. Para maiores detalhes disso, você vai ter que ler o livro novamente, porque é muito difícil de descrever tudo, e é um livro de quase 500 páginas, então não dá para narrar tudo aqui, né? Mas o Langdon percebe que esses níveis do inferno estão desorganizados, e que, ao contrário do quadro original, em cada um desses níveis existe uma letra específica que não estava no original. E daí ele consegue, por meio de toda a sua inteligência, perceber que essas letras guardavam um jogo de palavras. Um jogo de palavras que, depois que arrumado, formava duas palavras em italiano, cerca e trova, que trazido para o português, para a gente conseguir ler, fica como procure e acharás. E daí ele fala para a diretora, ele fala assim, olha, pelo que você está falando para mim, esse cara, o Bertrand, ele era muito fã do Dante Alighieri, e pode ser que ele está fazendo uma alusão aqui à obra dele, Divina Comédia. Pode ser isso. Aí ela fala, tudo bem, mas o que cerca-trova quer dizer? O que a gente faz com isso? E depois de muito raciocinar, ele chega na conclusão que a única maneira deles chegarem a essa resposta é indo para a Itália, para a cidade de Florença, que é a cidade natal do Dante Alighieri. E daí ele diz, essa palavra cerca-trova, ela aparece misteriosamente
num quadro. Num quadro que fica na Sala dos 500, no Palácio Vecchio, em Florença. Certo? Até aí está indo tudo bem. Eles vão emergencialmente para Florença, onde lá em Florença o Robert Langdon ele conversa com o curador do museu, do Palácio Vecchio. E daí, nesse momento eu vou fazer uma pausa aqui. Porque isso que eu estou falando, o livro só conta muito depois da metade do livro. Tudo que eu estou falando aqui não está no começo, não está narrado. Isso é uma síntese que eu mesmo fiz para você poder entender. Porque o livro, as primeiras páginas, como eu falei, começa com o suicídio do Bertrand, e depois, o primeiro capítulo é com o Robert Langdon internado num hospital, sem memória, sem saber o que está fazendo em Florença, e com uma assassina no pé dele. O livro começa com o Robert Langdon sem memória. No resumo da ópera, ele acorda nessa sala sem memória, acontece um tiroteio ali dentro, uma médica que vai acompanhar ele até o final, chamada Sienna Brooks, pega ele pelo braço, literalmente, e leva ele embora para ele não ser morto por uma assassina que chega no hospital para matá-lo. Essa assassina, é um outro ponto que a gente vai ter que discutir, dentre os assassinos típicos que aparecem nos livros do Dan Brown, ela é, na minha opinião, o personagem mais irrelevante para o desenvolvimento da história. Eu vou tentar chegar nela um pouco depois aqui. Ela vai ficar no encalço do professor Langdon por algum tempo, não muito tempo. Ela morre rapidamente no livro, ela tem uma passagem muito rápida e sem grande importância. A única importância que ela tem a gente só vai descobrir um pouco para frente. Como vocês podem perceber, o Inferno ele é um livro cheio de idas e vindas. Cheio. Sempre vai estar falando do passado, sempre vai estar citando o passado para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque o livro começa em um determinado momento, mas só que os fatos mais relevantes já aconteceram. E a gente vai descobrindo isso depois que a gente já iniciou a leitura. Tal qual como o Robert Langdon, a gente é como se não tivesse memória. E nisso, para mim, o Dan Brown acertou muito bem na escrita. Talvez não seja o melhor livro dele, mas ele trabalhou isso, esse ir para o passado, voltar para o presente para responder as perguntas muito bem. A gente se sente realmente no papel do Langdon. Pois bem, quando o Langdon é tirado do hospital e levado pela médica Sienna Brooks, ele começa a conhecê-la, eles conversam. Ela é uma mulher super dotada, ela é inteligentíssima, tem um QI de 208, se não me falha a memória. No apartamento dela acontece também uma situação em que os homens fardados de preto, né? Ele não sabia ainda que eram os agentes da Organização Mundial da Saúde que estavam no pé dele, e ele foge com a Sienna. E daí a gente vai ficar perguntando aqui, tá, no livro Inferno, qual é o mote principal? Pois bem, no apartamento da Sienna, o Robert Langdon ele descobre que aquele feixe de laser estava na camisa dele. Por que estava na camisa dele? Porque no encontro dele com a diretora da Organização Mundial da Saúde, que ele ainda não lembra que aconteceu, ela costurou esse dispositivo na camisa dele, para ele não perder mesmo, somente para isso. E lá, ele sem lembrar, ele faz uso desse dispositivo a laser e vê o feixe de laser, onde mostrava o quadro do mapa do inferno, os níveis bagunçados desse jogo de palavras. E ele chega na mesma conclusão que ele já tinha chegado antes, cerca a trova.
ele fala para Siena. Ele fala assim, nós temos que ir até o Salão dos 500 e lá a gente vai ter a resposta disso, porque o quadro onde está escrito Cerca-Trova está lá. E lá a gente vai saber o que a gente tem que fazer. Pois bem, eles passam por diversos locais, eles empreendem fuga em diversos momentos e lá eles chegam. E aqui eu vou ter que fazer uma crítica, talvez a única crítica que eu tenha para esse livro do Dan Brown. Quem já leu vai saber. Se você imaginar a construção desse livro inteiro, você vai ter um ponto central, que é de onde toda a história precisa partir, que é a máscara mortuária de Dante Alighieri. O Robert Langdon, ele precisa chegar nela, porque ela vai estruturar todo o restante da história. Obviamente ele não sabe disso, certo? Só depois que você lê, só depois que você descobre a máscara, é que você percebe a fundamentalidade dela no desenvolvimento. Como eu falei, eu não estou seguindo aqui a cronologia do livro, eu estou trazendo a explicação da leitura. Tudo bem? Existem dois momentos em que o Langdon coloca as mãos nessa máscara. Um antes de perder a memória e um depois de perder a memória. Obviamente, depois que ele perde a memória e olha a máscara, ele não lembra de que ele já tinha pego, né? Eu vou falar aqui primeiro do momento em que ele já perdeu a memória e encontra a máscara. Acontece da seguinte forma. Ele chega na sala dos 500, vê o quadro lá do Vasari, onde está a Cerca-Trova, e lá ele fica parado. Ele olha para o quadro e literalmente ele não sabe mais o que fazer. A pista que ele tinha ali, ela é uma pista muito fraca. E daí ali, estacionado, sem saber para onde ir, eis que uma das responsáveis pela coleção chega até ele, porque já conhecia, a funcionária do museu já conhecia, e fala assim, puxa vida, professor, você aqui de novo? Você já esteve aqui ontem, né? E ele não lembra disso, mas confirma que esteve. E daí, essa funcionária, a personagem Marta Álvares, se eu não estiver enganado, ela chega pro professor e fala assim, eu sei o que você veio fazer aqui. Ele olha para ela e fala assim, você sabe? Sim, sei, você veio mostrar para essa moça, para Siena Brooks, né? Eles conversam ali rapidinho. Eu sei que o senhor quer mostrar para ela a máscara do Dante Alighieri, a máscara mortuária. Essa palavra mortuária é muito importante, porque naquele jogo de palavras do quadro modificado lá no feixe de laser, tem uma frase muito parecida com apenas a verdade pode ser vista somente pelos olhos da morte. Essa frase é muito usada até esse momento da narrativa. E daí o Robert Langdon percebe, puxa vida, máscara mortuária, deve ser isso. Percebem que não foi o Langdon que indicou a máscara mortuária. Foi essa personagem. Essa personagem que dá continuidade na história. Ou seja, se ela não aparece, o Langdon estaria estacionado ali. Mas a coisa fica um pouquinho pior mais pra frente. Porque eles vão chegar lá, eles vão perceber que a máscara já foi roubada, eles vão olhar o circuito interno de segurança do museu e vão perceber que foi o Langdon junto com o curador no dia anterior que pegaram a máscara. Daí a diretora quer prender ele, acontece todo um imbróglio lá, ele liga pro escritório do curador, descobre que o curador morreu e deixou um recado para ele. Um recado que é muito importante. Que esse recado vai levar eles para uma igreja muito específica. Eles vão ter que fugir dali, eles fogem dali, ele e a Siena. E daí eles vão para essa igreja e lá eles descobrem dentro de um tanque de batistério a máscara do Dante Alighieri. Lá, por meio de outros quebra-cabeça com palavras, eles percebem que precisam lavar a parte interna da máscara para ter acesso
as informações que ali tem. Eles não sabiam que tinham, eles descobrem que precisam limpar aquele gesso, um gesso novo ali atrás, para ter acesso aos versos que estão ali atrás, que são versos que vão fundamentar todo o restante da história e que eu vou precisar ler aqui para poder destrinchar ele, né? Começa assim, abre aspas. Ó vós, na possessão de tão robustos intelectos, observai os ensinamentos que se escondem sobre o véu desses estranhos versos. Buscai o traiçoeiro doge de Veneza, que de cavalos cortou cabeça, e os ossos arrancou de quem já não pode ver. Ajoelhai-vos no dourado muson de santo saber, e levai ao chão vossa orelha, para ouvir o som da água que corre. Descei às profundezas do palácio afundado, pois lá na escuridão espreita o monstro quitônico, submerso nas águas rubras de sangue da lagoa que não reflete as estrelas. Esse verso foi escrito na máscara pelo Bertrand Zobrist, a máscara que ele próprio já tinha comprado, era dele a máscara, e deixou lá no museu. Pois bem, o que vai acontecer aqui? A partir desse verso, vem o segundo ato do livro, vamos chamar assim. Porque até então, toda a busca era para chegar aqui, embora eles não soubessem, eles não sabiam que tinham que recorrer à máscara, certo? E depois que eles pegam a máscara, eles percebem que a busca deles, na verdade, ainda está muito longe de terminar. Eu vou tentar me situar mais nos passos do Langdon e depois eu vou dizendo o que aconteceu com os outros personagens e o desfecho deles, certo? Dentro desse verso, a segunda parte, ela fala de buscar o traiçoeiro doge de Veneza. O livro se passa em Florença, pelo menos o começo, né? E daí eles precisam ir para Florença. Aliás, eles precisam ir para Veneza. E eles vão. Lá eles precisam chegar na Basílica de São Marcos. Lá na Basílica de São Marcos, eles vão procurar pelo doge. Doge é como se fosse o responsável pela cidade, algo muito parecido com um rei na Idade Média na Itália. E a pista é que eles precisam descobrir qual foi o doge que de cavalos cortou cabeças e que arrancou os olhos de quem já não podia ver. Novamente, eles conversam com o responsável pela basílica e esse responsável vai dizer para eles que esse doge, em particular, não está sepultado... Aliás, está sepultado lá, que é o Enrico Dandolo. Que se a gente tivesse que nomear aqui um objeto muito importante para o desenrolar da história, tirando a máscara mortuária de Dante, é a sepultura desse Enrico Dandolo. Que nesse momento da narrativa, o Langdon acredita que ele está sepultado na Basílica de São Marcos, em Veneza. E lá, por ser um homem esperto também, ele percebe que, por conta de toda a trajetória desse Dandolo como doge de Veneza, ele não poderia ter sido enterrado em Veneza. Ele foi enterrado na Turquia. Ele foi enterrado em Istambul. Então, o nosso livro ele tem uma passagem razoavelmente longa por Florença, uma micro passagem por Veneza e o finalmente do livro não se passa na Itália, se passa em Istambul. Por isso que eu tenho uma modesta crítica quanto à capa do livro. Porque a capa do livro remete a nós todo o cenário italiano, mas o desfecho do livro é em Istambul. Se a gente tivesse que falar qual é a cidade mais importante do livro, é Istambul, porque é lá que se desenrola, né? Nesse momento do livro aqui, eles já desconfiam que o Bertrand desenvolveu algum tipo de peste, algum tipo de praga, para talvez não dizimar, mas reduzir bastante a população humana. E a corrida é contra isso, para descobrir o que é, e descobrindo o que é, impedir isso de acontecer. Tudo porque aquele cartão de memória que ele deixou com o consórcio
foi avaliado pelo consórcio, eles assistiram, eles tiveram muito medo do que eles viram, porque eles viram um conteúdo como se fosse um saco plástico dentro de... como se fosse de um lago, e o Bertrand, fantasiado de médico da morte, né? Uma figura muito comum e temida na Idade Média, falando dos seus planos. E daí o consórcio passa por cima de todos os seus protocolos e se alia com a Organização Mundial da Saúde para saber o que está acontecendo. Eles zelavam muito pela segurança dos seus clientes, mas eles desconfiavam que a sociedade humana estava correndo um enorme perigo com aquilo. Pois bem, o Langdon, eles vão para Istambul, só que antes disso, ele e a Sienna Brooke se separam. É o momento que o Langdon é capturado pelos agentes da Organização Mundial da Saúde. Nesse momento, ele conversa com a diretora da organização. Ela diz para eles que eles já se conheciam, que ele tinha sido pego e que por algum motivo ele tinha perdido a memória, as 48 horas anteriores. Então, já a bordo do escritório do consórcio, que é o navio, que é o Mendacion, é o nome do navio, o diretor fala para ele, olha, nós tivemos que apagar a sua memória para você poder cooperar com a gente. A gente precisava das informações que você tinha para proteger o nosso cliente. Então nós apagamos a sua memória e forjamos memórias novas para você. Ou seja, o começo do livro, esse momento eu achei muito bem bolado pelo Langdon. Todo o começo do livro é uma farsa. O hospital era uma farsa, o apartamento da Sienna era uma farsa, inclusive o tiroteio foi uma farsa. Tudo isso foi feito para o Langdon confiar na Sienna e dizer para ela o que ele sabia, para assim o consórcio poder agir na frente. Sim, a Sienna era uma agente do consórcio, não uma amiga do Langdon. Isso eu achei muito bom. Eu até diria que das reviravoltas que eu estou acostumado nos livros do Dan Brown, essa foi uma reviravolta que de fato me surpreendeu. Talvez quem já leu vai dizer para mim que não foi a mais elaborada, mas em comparação com os outros livros eu achei muito bem elaborado, muito bem elaborado. Só que teve um problema. A Sienna, ela começou a trair o consórcio durante a fuga com o Langdon, porque ela era uma conhecida do Zobrist, não só conhecida, como apaixonada por ele. E ela achava, o livro vai mostrando pra gente, que ela concorda com as coisas que o Zobrist queria fazer, de diminuir a população humana, de liberar a peste mesmo, a peste que ninguém sabe direito o que é, se é um agente biológico, se é um agente químico, ninguém sabe disso ainda. E daí eles chegam na conclusão que, além de impedir a disseminação desse agente infeccioso, seja ele qual for, é preciso chegar nele antes da Sienna, porque a Sienna fugiu. A Sienna fugiu, ela tem algumas informações, e é preciso chegar nela antes que ela chegue na peste, ou lá na doença, porque talvez ela seja uma agente facilitadora. Pois bem, voltando no verso que a gente tinha falado, o Langdon se pega aqui: ajoelhai-vos no dourado museu, que não é escrito museu, é museum, mas a tradução do livro vai dizer para a gente que é um museu, que é um museu de santo saber, e levai a vossa orelha ao chão. E daí, com o desenrolar do livro, o Langdon percebe que esse museu de santo saber nada mais é do que o Museu de Santa Sofia, né? Que foi uma basílica, que já foi mesquita, que é dos maiores templos religiosos da face da Terra, e ele descobre que eles têm que ir para lá muito rápido, porque o túmulo do Enrico Dandolo, ao invés de estar em Veneza, está lá.
E ele foi o doge que mandou cortar cabeças de cavalos. Não de cavalos vivos, tá? Eram estátuas de cavalos que o Langdon descobre que ele mandou cortar as cabeças, então ele é quanto a esses cavalos que o verso faz referência. Eles chegam lá na Santa Sofia, encontram o túmulo do Henrico Dandolo, e lá o Langdon ajoelha, e ele se ajoelha no túmulo, algo muito parecido com o que acontece no Código da Vinci, para quem já leu, mas no Código da Vinci acontece no final, né? É o último ato do livro, quando ele se ajoelha lá no que seria hipoteticamente o túmulo de Maria Madalena. Então ele se ajoelha ali no túmulo do Henrico Dandolo, coloca a orelha no chão e escuta o barulho de água. Conversa novamente com o responsável pelo museu e o responsável vai dizer que aquele ali é o barulho do reservatório de água de Istambul. E logo eles concluem que é para lá que eles têm que ir. Pois bem, eles vão para lá correndo, com plena ciência de que é lá que aquele saco cheio de agente infeccioso do Bertrand está, prestes a se espalhar pela cidade, né? E daí eles chegam lá, e lá no reservatório, que é muito grande, algo monumental, eles descobrem que é um lugar onde as pessoas podem visitar, como se fosse uma espécie de museu. E, inclusive, no livro está rolando, inclusive, uma filarmônica lá dentro, ou seja, tem centenas de pessoas lá dentro do reservatório de água. É até um pouco estranho de imaginar, mas o Langdon faz a retratação, né? Aliás, a retratação não, ele faz o retrato de como seria. Teriam várias passarelas, várias plataformas, e ali as pessoas circulam como atração turística mesmo. E lá eles encontram a Siena, e aqui acontece uma coisa muito interessante do ponto de vista de construção da história. O Langdon desce lá para procurar esse agente infeccioso que estaria dentro de um saco com um soldado da Organização Mundial da Saúde. Esse soldado que perseguiu o Langdon durante boa parte do livro. Eles descem lá os dois juntos e lá eles encontram a Siena. A Siena estava lá antes dele, sabe-se lá por quê. E ela empreende fuga. E nesse momento, a um passo de achar o agente infeccioso, o Langdon deixa o soldado lá com essa missão e sai em busca da Siena, que saiu literalmente correndo pela cidade. E ele sai correndo atrás dela. Para resumir, ele corre atrás dela, ela chega a entrar num barco, ela chega a ligar os motores do barco e entrar mar adentro, mas depois ela se arrepende e volta, dizendo que já não tinha mais motivo para fugir, que ela estava perdida. E daí o Langdon tenta conversar rapidamente com ela sobre o porquê dela ter feito tudo aquilo. E ela explica que, na verdade, ela não estava do lado do Zobrist. Ela achava os métodos dele muito perigosos e ela queria chegar antes para impedir a disseminação desse agente infeccioso. Só que uma coisa que o agente da Organização Mundial da Saúde vai descobrir, que aquele saco plástico, que é feito de um plástico muito especial que vai se deteriorando com o tempo, ele vai se dissolvendo e assim ele libera o que está dentro dele, já aconteceu. Eles chegaram atrasados, eles chegaram muito atrasados. Aquele agente infeccioso já estava na água. E daí eles se sentem muito aflitos, né? Porque seja lá o que fosse, estaria colocando a população mundial em risco. E daí eles trazem a Siena, eles conversam e a Siena, por fim, explica o que era aquilo. Porque, afinal de contas, vamos lembrar, ela conhecia o Zobrist, ela teve um relacionamento com ele, ela compactuava de algumas opiniões do Zobrist, inclusive. Só que o Zobrist ficou maluco. Ele queria dizimar 1/3 da população a qualquer custo. Então ela explica o que era o empreendimento dele. Era um vírus que, apesar de se disseminar na água,
ele era contaminante pelo ar, uma coisa que eu achei um pouco estranha de se descrever, mas é classificado ali como um bioaerosol. E qual era o efeito desse vírus? Ao contrário de tudo que se pensava, inclusive todos os personagens do livro pensavam, que seria algo extremamente mortífero, como ebola ou como varíola, por exemplo. Mas não, era um vírus que age no código genético do ser humano, causando a pessoa estéril. Ou seja, quem tivesse contato com aquele vírus iria se tornar estéril, não iria ter a capacidade não ia ter a capacidade de ter filhos. E assim, a população mundial, a curto, médio prazo, seria bastante reduzida. Um outro ponto que a Siena também coloca é que no momento daquela conversa que eles estão tendo, a população inteira já estaria contaminada. Porque aquele vídeo que o Bertrand deixou com o consórcio explicava que na determinada data algo muito importante tinha acontecido lá naquele local, que ele não fala o que é, ele só mostra a placa com a data. Só que ao contrário do que todo mundo achava, inclusive você como leitor vai achar, que os personagens eles têm que chegar lá para impedir naquele dia específico. Só que aquele dia específico que está contido lá na placa, que é gravado, seria o dia onde toda a população já teve contato com aquele vírus, ou seja, já estava todo mundo contaminado, inclusive o Robert Langdon. Mas a Siena, de certa forma, tranquiliza todo mundo, dizendo que apenas 1/3 da população iria sofrer os danos daquele vírus. Ele era sintomático, ele não ia causar nenhum tipo de sintomatologia em ninguém, ele iria causar a esterilidade da pessoa. Então, um ponto é que o Bertrand conseguiu fazer o que ele queria fazer. De certa forma, toda a empreitada dos personagens aqui, ela se mostra infrutífera. Se o Robert Langdon, lá no começo do livro, tivesse recusado o plano, ou alguma coisa muito mais grave tivesse acontecido e ele não pudesse ter chego no local indicado, aconteceria a mesma coisa. E como que a história termina? A história termina com o agente infeccioso disseminado pelo planeta. O Robert Langdon se separa da Siena, porque a Siena vai com a diretora da Organização Mundial da Saúde fazer uma palestra em Genebra sobre esse vírus, né? Ela não conhecia muito bem, mas era a única pessoa que conhecia alguma coisa. O livro, ao contrário das outras obras do Dan Brown, ela não dá muitos detalhes a respeito de coisas fundamentais, que é justamente esse vírus. Ele não dá detalhes de como funciona, só fala que é um bioaerosol, só isso. Mas não fala qual a natureza do vírus, não fala qual a família do vírus. A gente, como leitor do Dan Brown, acaba ficando um pouco mal acostumado nesse sentido. Eu achei que faltou algumas informações. Mas isso não é o problema maior desse livro, se é que eu posso chamar de problema. Lembra de quando eu falei da questão da máscara do Dante Alighieri? Ela é fundamental para o desenrolar aqui da história, porque é nela que tá todos os versos que vão guiar os personagens a partir da Sala dos 500. Quando o Langdon perde a memória e ele encontra a máscara novamente, quem mostra a máscara para ele, sem qualquer pista, sem nem ele pedir para ver a máscara, é a Marta Álvares. Ou seja, depois que o Langdon recupera a memória, se não fosse essa personagem que não tem grande relevância no desenvolvimento da história, o Langdon estaria travado ali. Ele já pensava sobre o verso lá do quadro no laser, de que era preciso olhar pelos olhos da morte. Só que ele achava que era uma caveira,
que há muitos anos atrás estava na sala dos 500, só que no momento não estava mais. Ou seja, ele estava travado. E daí a Marta Álvares chega e fala para ele, não, você está querendo mostrar a máscara para sua amiga, então vamos lá. Quer dizer, é um personagem quase aleatório que salva o texto. Só que um pouco mais importante que isso é que antes de perder a memória, o Robert Langdon já tinha mexido nessa máscara. Ele tinha ido lá no começo falar com o curador e daí a câmera de segurança filma os dois mexendo na máscara. A máscara é roubada, por causa disso que a polícia fica atrás do Langdon. Mas em momento algum é dito qual pista leva, seja o Langdon, seja o curador, até a máscara, que é a peça fundamental do livro. Por quê? Lembram que eu falei que o consórcio apagou 48 horas da memória do Langdon? Ele não lembra de como ele chegou até a máscara. E nem lembra por que o curador levou ele até a máscara. Porque quando se chegava na sala dos 500, por conta lá da palavra versa trova, para ver lá o quadro do Vasari, a pista acaba aí. E a máscara, ela ia ficar no fundo de um corredor. Ela não fica no salão. Ou seja, se por um acaso alguém que estiver vendo isso aqui até agora, eu já deixo aqui meu muito obrigado. E se tiver a resposta para isso, eu agradeço, porque no texto eu não consegui achar o porquê do curador do Palácio Vecchio, Ignácio, se não estiver falando bobagem, esse é o nome dele, ter levado o Langdon para lá. E é uma coisa que o Dan Brown também não explica, ele não fala em momento nenhum do porquê que se chegou até a máscara. Se alguém souber essa resposta, eu agradeço, eu realmente não soube. E daí, a finalização do livro é isso. O Zobrist consegue fazer o que ele queria fazer, ou seja, o plano dele deu certo. O Inferno é um livro em que o plano do vilão, vamos chamar assim, deu certo. Ele conseguiu fazer exatamente o que ele queria. Só que no meio da tentativa dos personagens desatarem esse nó, a gente vai descobrindo as coisas por meio dessa escrita cheia de histórias, cheia de curiosidades, que é típica do Dan Brown. O que eu posso resumir aqui, o livro Inferno? Ele é uma tentativa do Dan Brown de voltar um pouco para suas origens, porque o antecessor dele, o Símbolo Perdido, aborda um tema totalmente distinto do que o Langdon já tinha feito antes e ficado famoso, que é a questão da religiosidade no Anjos e Demônios e no Código da Vinci. No Inferno ele tenta trazer isso de volta pela simbologia das coisas usadas. Inclusive eu acho muito interessante a forma como ele mostra a Divina Comédia e o papel do Dante Alighieri e do Botticelli no quadro O Mapa do Inferno, para trazer toda essa mística do inferno para o público cristão, para aqueles religiosos cristãos, né? Que é uma coisa que eu realmente não sabia, e o livro instrui isso, e é claro que ele aborda a Divina Comédia de uma maneira muito superficial, mas ele mostra a participação que essa obra em específico e esse quadro do Botticelli em específico tiveram na formação do pensamento cristão a respeito do inferno, coisa que antes era muito nebuloso, e esses dois gênios, esses dois artistas conseguiram modificar esse pensamento que é presente até hoje. Um outro comentário a respeito do Inferno, ele é um livro onde os personagens menores têm enorme importância para o desenrolar da trama. Você sempre vai ver ou um vendedor de bugiganga, ou então um motorista de um carro, ou então um funcionário de museu,
tendo papel crucial no desenrolar da história, né? Isso não é um problema, não posso falar que isso é um problema, mas que é uma curiosidade. Aonde aqui o Langdon, mesmo com toda a sua genialidade, com toda a sua inteligência, ele fica literalmente a maior parte do tempo na carona dos personagens. Seja dos personagens de suma importância, como a Sienna Brooks ou a diretora da OMS, ou então os personagens um pouco menores, como a própria Marta Álvares, ou como o Inácio, ambos que apresentam a máscara mortuária para ele sem nem ele saber que estava procurando aquilo. E daí é isso. O Inferno do Dan Brown foi publicado, se não me falha a memória, em 2013. É um livro que tem 104 capítulos, contando o epílogo. Se eu tivesse que recomendar para alguém, eu diria que sim, eu diria que é um livro muito bom. É um livro onde o Dan Brown trata com muita destreza essa questão da ida e vinda, porque o personagem central está sem memória. E ele é um grande passo inicial para quem ainda não conhece a obra do Dan Brown, muito embora quem lê O Inferno geralmente é motivado pelas obras anteriores a ele. E daí aqui eu deixo a minha satisfação em ter gravado mais esse vídeo. Se por um acaso alguém assistiu, eu fico ainda mais feliz, embora a intenção seja um registro pessoal e particular para não se esquecer de um livro tão bacana e tão divertido, mas que, ao contrário de muitos livros que a gente lê por aí, Inferno é uma mostra de que, mesmo você desenrolando todas essas quase 500 páginas, você vai perceber que todos os atos dos principais personagens foram totalmente irrelevantes para o conteúdo final. Que o vilão conseguiu fazer o que ele queria, exatamente da forma que ele queria, mas vale a descoberta. E quando perguntarem aonde que se passa principalmente o livro Inferno, muitas pessoas vão falar que na Itália. Tudo bem, ele se passa em Florença, um pequeno trecho em Veneza, mas eu achei que a cidade de Istambul aqui foi muito ignorada por quem faz as recomendações. Istambul é onde onde a trama termina e é onde todo o foco do problema começa. Então eu acho que devia ter uma pequena sinalização da Santa Sofia aqui na capa. Mas tirando isso, é um excelente livro. E muito obrigado a você que assistiu. E até um próximo vídeo, até uma próxima resenha de um livro. Valeu!